Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Caramba, hein? Sextou. Vocês vão ouvir isso 20 vezes, né? Já devem ter ouvido na sexta passada. Então, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu estou sem voz, já perceberam isso, né? Procurei um bocado de gente aí para me socorrer, mas aí me colocaram nessa... É seu, então dê conta, né? Aí eu já fiz alguns acordos com a espiritualidade. Hoje é sexta-feira. É o dia do trabalho de cura aqui na casa, né? Eu cheguei mais cedo até para visualização, então já fiz uns acordos de a galera me ajudar a dar conta do encontro até o final. Se eu não conseguir dar conta, vocês assumem para mim, porque afinal de contas, vocês super sabem do que a gente vai falar hoje, né? Então, vieram para cá para falar de uma coisa que já sabem, né? Vieram para cá para responder a perguntas. Essa aula poderia durar 1 minuto e meio, que seria o tempo de a gente abrir o livro dos Espíritos aqui, fazer a resposta à primeira pergunta. Os espíritas há mais tempo devem saber disso, né? Primeira, vocês sabem qual é a pergunta do livro dos Espíritos? Sabem? Já abriram o livro dos... Já conhecem o livro dos Espíritos? Já leram o livro dos Espíritos? Não? Ó, essa é a edição que a gente usa aqui, que é a edição, né, que foi traduzida, né, e editada pela editora da nossa casa, da Fundação La Harmonia, editora da Fundação La Harmonia, e aqui é a nossa, né, talvez vocês que vêm de outros contextos conheçam outras edições, mas se a gente for para a primeira pergunta, né, do capítulo 1, né, do livro 1 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pronto, acabou a aula. Pode ir embora já. Decoraram isso aí? Decoraram isso? Fazer tipo catecismo aqui, ó. Tipo, decorar a resposta. Vamos lá, eu vou perguntar. Pergunta é: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Decoraram? Eu vou perguntar para vocês, viu? Vou perguntar, tem uma câmera. A câmera hoje está só comigo, o que é um absurdo, né, Cláudio? Era para ter colocado a câmera no povo, né? Mas vamos lá, já posso perguntar? Decoraram isso? Hein, Luciana? Conseguiu ouvir? Tudo bem, Luciana? Como vai você? Já ouviu a resposta? Já conhecia essa resposta, Luciana? Ah, então, para a Luciana já é, né? Vamos lá. Ô, turma C, né? Turma C, curso básico de Espiritismo, sexta-feira. Pergunta é: que é Deus? Gente, cadê vocês? Ah, peraí, vamos lá. Começa com Deus a resposta, vai. Na escola, tem que repetir parte da pergunta. Vamos lá. Que é Deus? Acabou a aula, pronto. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se você veio para cá buscar respostas prontas, fechadas, acabadas, decoradas, eu vou te dizer 2 coisas. A primeira delas é que você está no lugar errado. A segunda delas é para você ficar, para a gente continuar fazendo mais perguntas, tá? Porque isso aqui é um lugar de pensamento, isso aqui é um lugar de exercício de criticidade, isso aqui é um lugar em que a gente escuta, a gente pensa, a gente elabora, a gente dá conta, a gente critica, a gente faz, a gente refaz, tece o nosso lugar, se coloca. Esse é um lugar para a gente se exercer. Eu sou Eduardo, eu sou trabalhador do curso básico de Espiritismo, trabalhador da Universidade do Livro do Espírito, né? Espero encontrar vocês em outra oportunidade que eu consiga falar direitinho, mas por enquanto está dando para ouvir, não dá? Está dando para escutar? Então, a gente vai falar sobre Deus, né? E por que falar sobre Deus? Na segunda aula. Vocês vão fazer quantas aulas na aula? São 10 ciclos, é isso? Cada ciclo 20 aulas. Uma conta simples aí. Quantas aulas aí? 200. Pronto, beleza. Sem a gente incluir aí os campos de estágio, outras aulas que vocês terão, curso de... Então, no mínimo 200 aulas, né, a gente vai viver. A segunda delas é Deus. E não é somente porque Deus é o tema da primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, não. É porque a nossa concepção de Deus é uma concepção fundadora de todo o resto.
é porque a gente não vai conseguir na aula de reencarnação como processo educativo, falar sobre reencarnação como processo educativo, se a nossa concepção de Deus for uma concepção de Deus que não combine com essa. Se a nossa concepção de Deus não for uma concepção que entende Deus como um educador, como um pedagogo, talvez, né? Mas se de repente você está me escutando agora, já não gostei dessa aula, porque esse negócio de Deus, para mim, né? No masculino, no singular, letra A, eu já acho que é meio. Então, né? Não sei. Nós temos muita coisa para pensar. Mas o importante para a gente situar vocês nesse processo é que ter esta segunda aula sobre Deus é exatamente a gente construir com vocês uma perspectiva, né, de abordagem daquilo que nos ultrapassa, daquilo que é maior que a gente, daquilo que, né, que a gente... Porque é a partir desse lugar que a gente vai construir todas as nossas outras percepções. Nós sempre estaremos falando de Deus. E falamos no singular, né? Mas entendemos, por exemplo, que essa é a nossa experiência. Talvez a sua experiência seja uma experiência, né, que vem de outro lugar, que fala de outro lugar, e a gente vai dar conta disso aí ao longo da conversa, tá? Então, só para a gente começar esse papo, porque é um papo, deixa eu ver como é que está aqui. Pronto. A gente já quer situar vocês em algumas construções mais básicas e talvez até óbvias, né? Nós somos, como espiritismo, nós somos uma doutrina, né? Vocês ouviram na aula passada que a gente pode, né? Ciência, filosofia, religião, nós somos um lugar de pensamento espiritualista. Em que sentido? No sentido de que nós somos, né, pessoas que pactuam com uma lógica de transcendência, com a lógica daquilo que está para além do que seriam os sentidos materiais mais imediatos, né? Isso aqui é só para a gente começar a situar o papo, situar a conversa. Então, na concepção bem básica de materialismo que a gente pode adotar, vocês falaram muito disso lá na aula passada, na aula 1, né? Isso é um encontro, viu, gente? Mas como fora daqui eu também sou professor, né, o vício de falar aula, tá? Então, os meus mais velhos lá do interior dizem que o costume do cachimbo deixa a boca torta. Então, eu vou falar aula, mas não é aula não, viu, gente? É uma troca, viu? É um encontro. Dá a tarefa para esses dois aqui, para eles não ficarem ociosos até as 9h30 da noite, de pé, com esse microfone do lado, pagando, que aqui ninguém está pagando promessa, nem está devendo nada a ninguém para ficar de castigo, né? Agora, como a gente deixa a aula gravada para publicar depois... O pessoal já deve ter falado isso com vocês, né? Só toma cuidado para na hora que contar não ficar, porque isso vai ficar. Já pensou o problema de você deixar isso gravado? Olha, porque minha vizinha, fulana de tal, CPF tal. Melhor não, né? Deixa no imaginário aí, tá? Mas me ajudem, tá? Então, de maneira muito simples, lá, né, no encontro passado, vocês falaram sobre isso, né, sobre o momento em que o espiritismo surge ali, né, num contexto em que talvez não tivesse muito espaço para a gente falar de espiritualidade ali, né, uma negação, né, um apego à ciência, não conversaram sobre isso lá no encontro passado, né, uma negação da religião, né, uma Europa que estava ali meio que repensando, e aí vem, pá, o espiritismo e brota, né? E aí, quer dizer, né, como assim? Que lugar é esse, né? Mas a gente está só tomando um conceito bem básico, porque não é o ponto da aula. Todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são seu resultado. A gente entende que determinados fenômenos não estão limitados à matéria, pelo menos a matéria no sentido mais estreito do que a gente está tomando aqui no senso comum. A gente vai ter aula aqui para falar de conceito de matéria, né? Mas a gente ultrapassa nessa abordagem mais imediata de matéria aqui, né? A gente pactua que existe aí uma coisa que ultrapassa esse lugar. E aí, já pescando do livro de vocês, né, do capítulo 2, lá Adenauer faz uma leitura sobre o que seria espiritualismo. Claro que existem outras formas de falar sobre isso, mas nessa abordagem nós somos espiritualistas nesse sentido, né? No sentido de que a gente entende que existe algo que transcende a matéria, ok, nós temos esperança no porvir. Eu acho isso lindo demais, porque não sei se já disseram isso para você, mas a primeira coisa que você tem que escutar entrando nessa casa é que você é um ser de futuro.
Não sei se já... mas não sei quemzinho não tem futuro. Não tá isso aqui. Nós somos seres de futuro. Nós somos seres de oportunidade. E essa é a coisa mais linda. Quer dizer, eu vou falar de um bocado de coisa mais linda do Espiritismo hoje. E essa é uma delas. Porque, inclusive, as pessoas limitam o Espiritismo muito a uma perspectiva de passado, né? O que eu fui no passado. O que eu fiz para merecer isso. O que eu estou devendo? O que eu estou devendo aqui a não sei quem para ter que reencarnar com essa criatura, né? Ótimo, né? O que será que eu fiz para merecer ser casado com você? Eu vou resolver logo o meu BO com você para na próxima encarnação a gente já não precisar vir junto. Tem esse negócio aí. Eu peguei pesca aqui de gente falando pro outro, viu? Mas enfim, não parou, que os casais estão lindos na sala. Então, assim, tem muito isso de a gente olhar para o que... Mas assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas você é um ser de futuro. Porque não acaba aqui, você sabe, né? Porque se você vem reencarnando, não é essa a última, né? Não é agora. Então, deixa eu te contar uma coisa, você tem tempo. Não transforma isso numa preguiça e tal, mas você é um ser de futuro, é um ser de oportunidade. E essa é uma coisa incrível que a gente aprende aqui em casa. A gente tem futuro, tá? E o mais bonito é quando a gente aprende a manejar essa condição de quem é espírito, que é o que a gente aprende na ULI, né? Outro clichê da ULI é a Universidade Livre do Espírito, porque o mais precioso é que você consiga manejar esse bem mais fundamental de você mesmo, que é a sua condição de espírito. Se você quiser sair daqui espírita, respondendo o censo do IBGE que você é espírita, maravilha! Mas pode continuar sendo o que está, porque a gente não quer formar espíritas, embora a gente ache que esse conhecimento é o conhecimento que melhor dá conta desse manejo. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, né? Então, o que é precioso sobre essa nossa concepção de quem é espírito? Essa possibilidade de manejar a imortalidade também a favor do fato de nós sermos seres de futuro. Futuro agora, futuro como possibilidade, né, de fazer um novo fim, está plotado ali na nossa, né, a fala de Chico, né, que a gente, né, vocês devem conhecer, que a gente não pode voltar para um novo começo, mas a gente tem a oportunidade de fazer um novo fim, mas futuro também numa perspectiva de quando o corpo, né, este equipamento fantástico que a gente teceu, que é nosso, é um equipamento, quando ele já não conseguir responder tanto, né, às necessidades do espírito que a gente é, né? E aí também nessa abordagem de superação do materialismo, destino estruturante esperançoso para o ser humano, tá? O fato é que, e a gente vai encontrar isso, né, também na literatura espírita, o fato é que, se nós consultarmos as obras dos mais eminentes antropólogos e sociólogos, nós vamos notar que todos concordam em reconhecer que a crença na sobrevivência do espírito humano se mostra universal, né? É só o espiritismo que faz isso? Não. Quantas religiões, né, filosofias que compreendem que, historicamente, vocês vão ver isso na aula de reencarnação, né? Vocês vão ver isso na aula de libertação do espírito, culturas antigas, né? Que ritos de morte, a maneira como enterravam, né? Supondo aí que seja esse o processo, seus mortos, como preparavam, porque aquele negócio ia continuar. A pessoa ia voltar, a pessoa ia acordar, a pessoa, né? Então, o espiritismo não inventou essa história. O espiritismo não é senhor dessa percepção. Culturalmente, historicamente, né, a gente tem uma série de pensamentos e de filosofias que dão conta de entender que o espírito humano sobrevive. Certo? Tudo bem? Tudo bem? Agora, qual é o grande ganho, pelo menos nos limites daquilo que eu conheço, tá? Que é muito pouco o que conheço. Mas qual é o grande ganho quando a gente pensa, por exemplo, o espiritismo? É que, de maneira geral, e isso não é para a gente rivalizar com outros saberes, mas, de maneira geral, essas práticas, esses pensamentos, né, essas formas de ver o mundo, elas até pensam naquilo que vem depois da morte. Mas a gente vê poucos grupos interessados nessa coisa de o que é mesmo esse negócio de espírito. O que é espírito, né? Então, talvez um ponto aí interessante de colocar o espiritismo como elemento diferencial
desses outros espiritualismos ou dessas outras espiritualidades é que o espiritismo tem uma curiosidade muito assim latente, pujante, pulsante, para saber, vem cá, como é que esse negócio funciona mesmo? Como é esse negócio de espírito? É como isso? Tem o que dentro? O que é? Né? É o que? Perispírito? Como é a propriedade? Como é esse negócio de mediunidade? Como é que funciona a mediunidade? Como é que faz? Tem que estar de olho aberto, de olho fechado? O espírito toma o corpo da pessoa? Não toma o corpo? Quer dizer, o espiritismo tem se ocupado nesses anos aí de história de tentar entender esse negócio de como é. Porque, inclusive, a gente tem aqui muitos alunos, né, já tivemos muitos alunos de outras expressões religiosas que também nos procuram porque, como é esse negócio de mediunidade, eu estou sentindo, então como é que chega, como é que sai, como é que faz, como é que acontece, e como é que, o espírito, mesmo que não seja uma perspectiva mais reencarnacionista, mas vamos lá, sei lá, como é que se liga ao corpo? Esquece, não esquece? Por que esquece? Quanto tempo fica na erraticidade, né? Já voltou, não voltou? Como é, meu pai desencarnou e aí está chegando um sobrinho meu, será que é meu pai? Então, assim, o espiritismo gosta de dar conta dessas questões, né? O que é esse negócio de ser espírito? Inclusive, numa abordagem, pelo menos é o que a gente pratica nesta casa, que não se limita simplesmente a um processo religioso. Não sei como é que é isso para vocês, mas a gente também, né, tem dado conta aqui e tem buscado ver isso aqui de uma maneira de viver a percepção do espírito, da espiritualidade, que não seja necessariamente uma abordagem simplesmente religiosa, embora também o seja. Tá? Então, chegamos aqui, aula 2, Deus. Deus, mas o cara está fugindo da aula. Era Deus, tá? Né? Peraí, cadê? O que tem a ver? Né? Fuga parcial, redação. Fuga ao tema, né? Tangenciamento, a gente fala hoje. Vocês que são, né, mais recentes devem ter ouvido falar isso em algum momento nas aulas de português na escola. Então, por que a gente está situando isso? Só para a gente localizar que nesse processo inicial do que a gente está conversando, sim, a gente se situa como espíritas, né, como espiritismo, dentro de um aspecto, por exemplo, de quem se interessa pela concepção da transcendência, daquilo que ultrapassa, né? Mas se diferenciando talvez de outros espiritualismos por conta desse interesse mais específico em saber como é que funciona esse negócio de ser espírito. Tudo bem? Tudo certo? Já cansaram? Tá tudo certo aí? Tem um trabalho para vocês fazerem agora. Tem um trabalho para vocês fazerem. O pessoal da dinâmica não precisa sair correndo. O pessoal que não gosta de... Eu, não gosto de dinâmica. Vamos fazer hoje a dinâmica de grupo. Aí eu dou uma saidinha, sabe? Não sou muito chegado. Então não precisa sair correndo se você for com eu, porque a tarefa é individual. Agora é individual mesmo, viu? Não pode olhar do coleguinha, mesmo que o coleguinha mora na sua casa, que você mora, né? Não pode, cara, fazer a sua. Depois vocês trocam a ideia para ninguém influenciar ninguém. A tarefa é uma tarefa bem boba, bem simples, é uma tarefa até bem óbvia. A gente vai entregar para vocês uma folha de papel. Gi está entregando, e uma caneta, tá? Quem tiver caneta, já quiser usar a sua, tudo bem. Depois devolve a caneta, viu, gente? Obrigado. Uma caneta. Sem olhar, Luciana e Marcelo. Marcelo não vai olhar para o que Luciana, nem Luciana. Certo, Marcelo? Beleza. Depois vamos conversar sobre isso, tá? Vocês vão fazer uma coisa que é muito simples. Muito simples. Como vocês sentirem, certo? Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não vão precisar mostrar isso para mim, nem vão precisar. Então, não se preocupem. No destino disso, vocês vão dar. Inclusive, se não quiserem fazer, tá tudo certo. Isso aqui é um espaço de liberdade. Eu só vou precisar que vocês sintam o comando. Até já apareceu ali no slide, os mais atentos já viram. Que vocês sintam o comando e que vocês realizem o comando como vocês quiserem. Tá? Talvez para esse comando que eu vou dar, a gente precisasse de muitas cores, né, de tintas muito caras, de um bocado de lápis de cor, mas a gente está com, né, uma economia aí, a gente só está lhe entregando uma caneta e você vai fazer isso. Daqui a pouco a gente conversa sobre o que você fez, tá bom?
Então, qual é o comando? Todo mundo recebeu a folha? Não? Ali não? Já recebeu a folha? Muito bom. Ali já recebemos a folha? Beleza, ok. Simples o comando, tá? Se o pessoal da equipe também quiser fazer, pode, viu? Para botar o pessoal da equipe para trabalhar, viu? Para não ficar só servindo sem experimentar o processo, nem degustar o processo, né? Simples o comando. Nós temos aí 5 minutos. São 19h55, 4, 5. Às 8, eu vou perguntar para vocês o que vocês fizeram, tá? Claro, vocês só vão me contar se vocês quiserem. Mas o comando é só esse aqui, ó. Simples. Represente Deus. Ponto. Nessa folha. O que você sentir depois vai virar conversa, tá? Se quiser mexer no papel, dobrar, riscar, desenhar, escrever, não interessa. Por isso eu coloquei quando eu falo assim, Deus, faz de conta que você é um dos espíritos da codificação. Eu sou Kardec. Ousadia, hein? Aí eu vou perguntar para você assim, que é Deus? Veja aí. Responda. Como você quiser. Com que linguagem você quiser. Com que expressão você quiser. Não tem gabarito, não tem resposta certa. Ô, minha gente, espontaneamente, claro. Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre qualquer coisa? Qualquer coisa. Sobre o que fez aí. Não precisa mostrar o que fez se não quiser. Sobre o que sentiu, sobre como foi. Se fez, se não fez. Se conseguiu, se não conseguiu. Se deixou em branco, se fez um coração. Olha, eu já tive... Pronto. Aí, vamos começar. Cíntia. Muito obrigado, Cíntia. A pessoa que puxa a conversa é sempre uma pessoa que, sabe? Agora descarregou o microfone, quer dizer, né? A gente faz aqui o aumento, mas joga uma energia pesada. Foi desproporcional para o microfone. Você mandou energia para a aluna e o microfone não deu conta. Cíntia. Boa noite. Tudo bem, Cíntia? Boa noite. Muito bem-vinda, boa noite. Fique à vontade. Olhe. Você deixou em branco? Não. Não. Deus para mim é amor. Deus é amor. E aí você fez mais o quê aí? Um coração? É o coração. A Cíntia desenhou um coração e colocou Deus é amor. Fale mais, Cíntia, pra gente. Fale mais um pouco sobre isso. Na minha concepção, eu vejo o mundo com 2 sentimentos. O medo e o amor. Sim. Do amor decorre todas as virtudes. E do medo, todos os vícios e tudo aquilo que é contrário ao amor, né? Sim. A exemplo de alguém que é ambicioso, ele só é uma pessoa repleta de medo da escassez. Sim. Então, esse milagre do amor, para mim, é Deus. É Deus. Alguém tem medo de Deus? Nunca tiveram. Já reencarnaram assim, já chegaram para a encarnação e evoluem sem medo de Deus. Eu me paro de medo de Deus até hoje. Quer dizer, hoje menos. Depois eu vou contar o que aconteceu no interior quando trovejava. Aí, ó, o povo da roça. Eu falo roça porque eu sou da roça, tem um lugar de fala, viu, gente? Quem mais ali? Você. Daqui a pouco eu volto aí, viu, Cíntia? Deus é amor. O desenho, o sentimento gerador, essa oposição da relação com o medo. Fica aguardando o que os colegas trouxerem, porque isso vai ser o ponto. Porque ó, quem chegou depois, na verdade, a aula terminou às 19h33. A aula já terminou. Não terminou? Porque o tema da aula é qual? Deus. Chegou na sala, vamos lá. Deus. Curso básico de Espiritismo, livro dos Espíritos. Vamos lá, gente. Catequese. Primeira pergunta do livro dos Espíritos. Que é Deus. Quem lembra? Ou vocês esqueceram já? Foi? Que é Deus? Deus é a causa. Inteligência suprema, causa primária. Acabou. A aula foi isso aí já. Chegar em casa, aprender o que no centro hoje. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Pronto. Né? Vai até em casa. Se é a resposta pronta, já foi. Né? Mas é muito mais.
É por esse muito mais que a gente está aqui. E é desse muito mais que a gente vai dar conta agora, a partir dessas perspectivas, para a gente começar a costurar uma conversa que vai mexer um pouco na nossa cabeça, quando a gente for, por exemplo, brincar de Deus e a ideia de Deus. E quando a gente for conversar um pouquinho sobre a sua história com a ideia de Deus. Por isso que eu perguntei sobre ter medo de Deus. Porque na minha história, eu, Eduardo, existe um capítulo importantíssimo sobre ter medo de Deus. Existe um medo muito importante, que até me estrutura em certo sentido. Porque até hoje, mesmo que a Uli tenha me ensinado com o Espiritismo, que existe uma série de responsabilidade, uma série de coisas, eu ainda fico meio culpado com um bocado de coisa, pensando, viu, já anotou de novo, ó. Anotou de novo. Oh, meu Deus, né? Oh, meu Deus do céu, você anotou? Então, vai brincando um pouco disso, tá? Essa história de amor, medo, a sua história com a ideia de Deus e uma série de coisas que a gente vai construir aqui nesse tempinho que a gente tem. Eu acho que foi a Aline ou foi? Ela acho que pediu também, não foi? Deixa ela primeiro. Como é seu nome? Ana Laura. Oi, Ana Laura. Fala no microfone, fica à vontade. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom. Da mesma forma que Cíntia, né? Sim. Eu desenhei um coração também. Coração. Só que um coração pequenininho e preenchido. Ó, o de Cintia é maior e está vazio. Viu? Por quê? A gente sempre ouve esses clichês, né? Deus é amor, só Deus controla, né? Essas coisas. Uhum. Mas eu acho que o contrário do amor, ou tudo que foge do amor, só destrói, né? Só leva para coisas ruins, coisas com consequências. Então, eu acredito que o que mais represente Deus seja o amor na sua forma, em todas as suas formas. Viu? E uma outra coisa, que também é uma via de mão dupla, né? Tanto o amor leva a Deus, como quando você tem essa coisa de que Deus existe, de que Deus está na sua vida, de que você pode entregar ela a Deus, a gente vai sentir o amor que vem de Deus, vamos dizer assim. Aqui. Ana Laura. Pronto. Vai ter aula aqui cujo título é Natureza, Conservação, Destruição. Deus destrói? Ai, viu? Tem que ir até a aula 20, pelo menos, viu, minha gente? Volto lá, viu, Ana Laura? Muito obrigado. É bom que também já vai decorando o nome do colega da sala, para poder, né? Chamar pelo nome. Tem o crachá, mas é bom. Aline, tudo bom? Tudo bem. Como é que você está? Tudo jóia. Diga aí pra Eu escrevi, gente. ao invés de desenhar. Sim. Força que motiva. Deus é proteção. Amor que une e transforma. Força que motiva, Deus é proteção, amor que une e transforma. Você escreveu. Eu Por escrevi. que você não desenhou? Porque eu consigo explicar melhor o que é Deus com palavras. Com palavras. É. Com palavras em português. Sim, Você fala outra língua? falo. Chiquérrima ela, hein? Será que tem alguma palavra em outra língua melhor do que as palavras? Eu não vou poder conversar sobre isso porque eu só falo português. Sou professor de português, só faço isso da vida. Não consigo outra. Mas assim, será que das línguas que você conhece, será que tem outra língua que tem uma palavra melhor para representar Deus do que a nossa? Será que tem alguma língua... tem uma música aqui, não sei se é Caetano, alguém diz que só se pode filosofar no alemão, sei lá. Tem umas línguas, o pessoal fala que tem umas línguas que estão meio que pré-determinadas para certas coisas, né? Mas isso é viagem minha, lembrando da faculdade, tem nada a ver com a aula. Só que eu fiquei pensando agora que você falou, você escreveu em português. Será que tem outra? Não sei. É uma viagem mesmo, sabe? Porque talvez a palavra amor seja, né? A palavra mais sofisticada que a gente tem, o sentimento mais sofisticado que a gente tem, e por isso que a gente usa a palavra amor para dar conta de Deus. Será que... Porque... Não sei. E aí, Aline? Estou viajando Pode aqui. ser light, né? Que é luz. Pode ser. Você acha melhor? Acho que sim, porque quando a gente tem Deus, a gente ilumina por onde a gente passa. Eu acho que a gente ilumina o caminho de alguém que está triste. Muito né? bom. Muito Eu acho bom. que dá para levantar. Ótimo, Aline. Obrigado. Quem mais? Aí, tá vendo, Cíntia? Só foi você começar. Eu vou ver só mais duas. Marisa e Camila. Camila e Marisa, tá? Depois, quem quiser continuar falando, é só para a gente avançar um pouquinho e a gente, tá? Para vocês não também se perderem tanto na conversa. Fala, Camila. Oi, boa noite. Tudo bom? Como vai? Tudo bem.
Eu botei até um pouquinho diferente, assim. Também acho que Deus é amor. Sim. Tá aqui, tá dentro do contexto que eu escrevi e desenhei, na verdade. Assim, quando mudou o slide, eu até me emocionei um pouco, porque toda vez que eu penso em Deus, eu sempre tive muita fé, né? Não sou nada espírita, minha história é toda no catolicismo, inclusive. Mas minha mãe é espírita, já frequenta aqui a ULI, inclusive, está no 8º ciclo, eu acho. Sim. Mas eu sempre me interessei, e aí agora eu resolvi fazer a ULI. E aí, quando apareceu o Represente Deus, eu pensei na minha filha. Porque Deus, para mim, é luz, é vida. Eu enxergo muito Deus nas pessoas que eu amo. E quando minha filha nasceu, quando eu penso em Deus, quando eu olho ela, eu vejo Deus. Então, eu acho que representar Deus para mim quem eu pensei foi a Liz. E aí eu botei aqui luz, vida, tudo, família. E desenhei eu, Gustavo, que é meu marido, e a Liz, que eu acho que a Liz foi um presente de Deus e eu consigo ver Deus quando eu olho para ela. Que lindo. Então, assim, dentro do amor, logicamente, mas Sim. assim, vendo Deus nas pessoas. Ok, em Elis. Elis. Elis, o nome dela, ok. Deus é Liz. Deus é luz, Deus é muito bom. Voltamos aí também, tá, gente? E agora Marisa. Marisa, alguém não fez nada? Eu já tive aluno nessa hora que olha, sinto muito, mas toma folha em branco, porque não... Já teve gente que fez dobradura, que não fez nada, que ficou olhando para a folha. Tudo isso é representação, e daqui a pouco eu vou dizer por que essa provocação desse lugar aqui. Marisa, por favor. Boa noite, meu nome é Marisa. Inicialmente, eu desenhei uma lua, porque eu vejo Deus na criação. Na criação. Na criação. É impossível você olhar a lua, olhar o mar, olhar o sol e não imaginar que houve um Criador daquilo ali para deixar tantas coisas lindas para a gente contemplar e avaliar a vida. E agradecer por tudo, né, por uma beleza que Ele deixou para a gente sem cobrar nada. Então, é nisso aí que eu vejo Deus. Perfeito. Marisa e todo mundo viu Deus aqui como Ele? Sim? Alguém quer trazer um contraponto sobre isso? Como é? Não, são questões que nos interessam na conversa, tá? Eu, por exemplo, sempre me refiro como Ele. Não consigo dizer de outra maneira, né? Mas isso é muito importante porque a gente vai tratar aqui, tá, gente? Eu estou fazendo essas perguntas para daqui a pouco ir costurando. Sempre se referir a Deus no singular e como Ele, por exemplo, né? Porque se a gente for pensar em outras expressões, né, a gente vai tratar um pouquinho disso, tá? Ali. Cíntia volta já. Aqui é... Nicolas. Nicolas. Tudo bem, Nicolas? Tudo ótimo. Beleza. A primeira imagem que me veio foi mulher. As mulheres, as mães especialmente, são anjos na Terra, né? Sim. E representações, portanto, do divino. Do amor. Do amor. Ok. O amor, perfeito. Amor de mãe. Ok. Muito bom. E aí, Cíntia, para fechar... Eu vou falar, assim, diversas coisas que o senhor mencionou. Ah, senhor, não. Você mencionou. Eu acho massa, senhor, mas, né? Você mencionou. E eu vou fazer assim, tentar ser assim... Eu, pela formação que eu tenho, que eu estudei na Medalha Milagrosa, com o Colégio de Freira, eu vejo com muita tranquilidade, por isso, para mim, não é ele nem ela. O lugar mais seguro que eu vejo Deus é no rosto do meu semelhante, sobretudo quando eu estou de missão. Eu levo a sério as missões. E por quê? Porque eu também aprendi que Deus, Jesus, Ele retornará como ladrão na noite. Então, eu acho que Ele está por trás de qualquer situação que eu esteja... Tá por aí, né? Que eu esteja desacordada. Então, todas as vezes que eu desconfio que eu estou diante de uma missão, eu redobro, porque Deus pode estar ali. Perfeito. Né? Então, o lugar mais seguro, e por isso que eu sinto Deus muito palpável, é no rosto do meu semelhante. Perfeito, perfeito. Né? Muito bom. Vamos seguir, então, a conversa. Vou refazer a pergunta. Oi. Ah, o pessoal da monitoria fez a tarefa. Cadê Marie? Todo mundo, ó, que equipe, de parabéns, ó. Aqui, ó. O pessoal da monitoria fez um desenho. Tá dando para ver? Eles fizeram 2 corações,
Um coração maior que o de Cíntia. Muito maior que o de Ana Laura. Fizeram 2 corações. Aí tem Deus, o coração maior. E dentro do coração maior, que tem dentro de Deus, tem o eu, né? Aí fizeram um coraçãozinho. Né? Agora eles também já sabem a aula toda. Essa sabedoria toda deles aí, já, porque já fizeram essa aula, viu? Tô tirando onda. Muito bom, obrigado, Thelmo. Aproveitando aqui essa pesca que eles me deram isso, para me lembrar de uma pergunta que eu tenho que fazer para vocês. A pergunta é: quanto de você existe nessa representação de Deus que você fez? Acabou a aula de novo. Acabou a aula de novo. Quanto de você? Quanto de Camila existe no desenho de Deus que vê Deus em Elis? Quanto de Cíntia, da formação que ela teve, do colégio religioso, da memória do trecho do Evangelho, que diz que Jesus voltará como lá. Quanto dela? Por isso que eu fiquei perguntando se era ele, se não era, se é a mulher, se é a mãe, porque deixa eu te contar uma coisa. Tudo que você fez aí, ou que você não fez, é sobre você. Tudo que você fez aí é projeção. Não vou usar esse termo não, porque esse termo é só para os outros ciclos. É uma expressão do que você é, do que você tem, do que você viu, do seu repertório, da sua história, do seu processo. Por isso que eu perguntei para a Aline sobre a outra língua. Eu, por exemplo, não consigo pensar Deus em outra língua porque eu só falo português. Você só conseguiu desenhar com caneta, porque tinha essa folha de A4. Então, a grande pergunta, o grande percurso da gente... Tem aí um pessoal da catequese aqui. Eu fui coroinha, então posso falar também, viu, gente? Tem um pessoal da catequese aí. Meu Deus! Olha, tema da aula. Tema da aula. Se a gente pega só uma tradição, a tradição cristã, judaico-cristã. Aí você pega lá, Gênesis, parará, sei que lá, bambambam, nananã. Deus vai mudando de um jeito curiosíssimo, né? Porque tem uma hora que aquela comunidade precisa de um Deus que regulamente e que regule suas práticas morais. Tem que dizer, olha, não pode comer essa carne, aquela não pode deitar assim, assim pode, não pode fazer. Tem que organizar aquele povo comunidade. Aquele povo está se juntando, aquilo não vai dar muito bom, então preciso de um dispositivo que organize essa galera. Pronto, Deus, está resolvido a necessidade de Deus daquela hora. Não sei se vocês viram isso no capítulo e se leram. No capítulo está escrito que Deus é uma necessidade psicológica humana. É uma necessidade psicológica nossa, né? Ou pelo menos a necessidade de explicá-lo. E aí depois, esse povo... Eu estou fazendo uma leitura muito superficial, porque a intenção não é essa, né? Aí depois, esse povo vai para a guerra. E aí já não é mais aquele, né? Agora já é o Senhor dos Exércitos. Agora já é aquele broco que vai à frente, a nuvem vai à frente, ó. E vai abrir mar, e vai matar o inimigo, né? E vai mandar voltar o povo inimigo. Por quê? Porque tem um povo que é herdeiro dele, então esse povo, né? Aí tem uma hora que Deus vai precisar organizar, que aí vem pelo profeta, aí chega, meu Deus do céu, vocês imaginam Jesus chamando, naquele momento histórico, naquela sociedade, Deus de pai. Pai? Paiinho, paizinho. Imagina isso, que loucura chamar Deus de pai. Não tem como. Olha a maluquice disso, maluquice, né? Chamar Deus de pai. Ele não chamou de mãe naquela hora, imagine chamar de mãe, não tinha como, né? Mas chamar de pai. Aí eu pergunto para vocês, foi Deus que mudou? Se você pega, por exemplo, uma tradição que diz, por exemplo, que Deus, na verdade, não é um só, são 3. Aí uma trindade, mas que não são 3, é só um. Mas aí para outra religião... Não, como é que se são 3, isso é politeísmo. Não é politeísmo porque são 3. Mas repare, é Deus
falar um negócio para vocês, nós não vamos dar conta de dizer quem é Deus. Porque mesmo essa resposta que foi dada no século XIX, em O Livro dos Espíritos, é uma resposta situada naquele momento. Essa ideia de que Deus é causa está muito situada naquele momento. Talvez se fosse hoje, talvez a ideia de causa tenha relação com a física mais clássica, a mecânica, que não sei. Talvez se fosse hoje, com a outra concepção de causa, efeito, talvez a resposta fosse outra. E a gente está fazendo o que aqui? Decorando respostas que os outros disseram? Não. A gente está aqui para se perguntar quanto de mim existe nesta construção que eu estou fazendo de que é Deus. E de que maneira essa minha relação dessa história com Deus pode me instrumentalizar para dar conta do meu processo de autoconhecimento, de autotransformação. Porque, afinal de contas, outro clichê de Uli. Tudo aqui é sobre a gente. Então, vocês caíram numa pegadinha. A gente chamou vocês aqui para falar sobre Deus, mas a gente tem que falar da gente mesmo. Deixa eu escutar ali. Como é o nome dela? Luana. Oi, Luana, tudo bom? Como é que você vai? Tudo bom, Eduardo. Diga aí. Na verdade, quando você Eu fui te atropelando, desculpe, viu, Luana? Eu me empolguei aqui, foi mal, me perdoe, viu? Na verdade, talvez até já passou o momento, mas eu vou falar Pode falar, assim. por favor. É. Quando você mostrou o papel dos meninos falando de Deus e o eu dentro. E aí foi mais ou menos o que eu entendo por Deus, que é o nosso eu mais profundo. Sim. É aquilo que a gente tem dentro da gente e tipo assim, vivencia e expõe para fora, né, o nosso ambiente, a nossa família, o nosso amor. E às vezes a gente peca também em errar. E Deus é isso. Deus, até no erro, Ele está ali contigo para conseguir refazer esse processo. Vamos lá. Mais o eu interno mesmo. É o eu, perfeito. Vamos lá. Bom, e aí é para chamar vocês para essa conversa sobre Deus e a ideia de Deus. Tá? Para a gente diferenciar essas duas coisas. Porque a gente não vai dar conta de dizer que é Deus. A gente vai dar conta de dizer que é Deus com os mecanismos que a gente tem, com aquilo que a gente tem de mais sofisticado. O que eu acho que é o sentimento mais sofisticado? O amor. Deus é amor. Mas ainda é pouco, embora seja o máximo que a gente tem. Né? Deus é luz. Olha como a gente usa esses elementos. Claro, Deus é aquilo que a gente não... Mas aquilo que o amor de mãe, a mulher, o materno, a filha, a natureza, a criação, o eu interior. Ora, é o nosso percurso de busca. E essa é a provocação para fazer para a gente hoje, porque a gente tem uma história com essa ideia de Deus. Vamos fazer uma viagenzinha rápida no tempo, bem rápida no tempo. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, para a história do nosso pensamento, né? A gente tem, por exemplo, expressões de Deus que estão, por exemplo, no mineral, né? A pedra, o totem, o lugar do, né? Você tem Deus colocado ali, aquilo é Deus. Há uma adoração àquele processo, né? A gente tem, por exemplo, culturas, comunidades. Isso não é necessariamente cronologicamente a evolução, não. Mas a gente tem, por exemplo, o reconhecimento de Deus numa perspectiva mais da natureza, numa perspectiva, né, mais ligada ao vegetal. Tem um lugar que passa... É como se a gente fosse... Vocês vão aprender isso na aula de evolução. O princípio espiritual, ele vai fazendo estágios nos reinos, né? No reino mineral. A gente é espírito hoje, mas antes dessa condição de espírito, tem um negócio que a gente chama de princípio espiritual. E esse princípio espiritual vai estagiando. Parece que a gente também foi estagiando como humanidade em concepções e ideias de Deus que vão passando por todos esses lugares. Né? Então, o animal que é Deus, o híbrido, o animal humano que é Deus, o fenômeno da natureza que é Deus, ou expressão de Deus, né? O politeísmo como expressão de Deus, o monoteísmo, quer dizer, são recursos que nós temos aí utilizado para poder fazer, né? Para poder dar conta dessa nossa busca. Dizem que a busca humana para Deus é mais ou menos a busca de... É como se você fosse, né, filho... adotado, né? Não sei qual termo vocês acham melhor para dar conta dessa linda realidade. Você é muito amado pela sua família, você reconhece isso, você não trocaria a sua família por nada, mas parece que fica ali um negocinho, mas peraí, velho, mas de onde foi mesmo que eu vim mesmo? Né?
Não é nem que eu... Não, mãe, não é... É porque assim, eu quero saber assim que... Minha origem, onde é essa origem? Cadê? De onde eu vim? Parece que a gente é meio isso com a ideia de Deus, como humanidade, né? De onde foi a causa, né? E aí a argumentação do Livro dos Espíritos é muito essa. Quando a conversa continua, a conversa diz assim, ó, aqui é Deus, né? Interessante isso, né? Porque não é quem é Deus. Percebem? Quem é Deus? Pesca no Espiritismo, nós estamos no curso básico de Espiritismo, Deus não é antropomorfizador. A gente não vê Deus como um ser, uma pessoa. A gente vê Deus como, nesse caso, uma inteligência, uma causa. Aí a argumentação é, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Pergunta Kardec aos espíritos. Em um axioma que aplicais a vossas ciências, não há efeito sem causa. Que é mais ou menos ali, né? Coisa da criação. Quer dizer, vamos lá, aqui está. Se existe a criação, existe o Criador. Quem é? Essa é a pergunta, né? Então, aí a gente vai falar na aula Deus como causa necessária. Porque alguma coisa está antes de tudo isso. Que coisa é essa? Nós estamos chamando de Deus, né? Só que cada um... Não tem aquela história de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas a gente está o tempo todo criando Deus à nossa imagem e nossa semelhança, como humanidade, né? E aí, minha gente, o importante desta conversa é a gente perguntar... Tô bem, amor, obrigado. Valeu. É a gente se perguntar sobre a nossa imagem de Deus, o que ela diz sobre a gente. O que essa imagem de Deus que eu tenho diz sobre mim? Inclusive, a minha imagem é a minha não imagem de Deus. A gente teve uma conversa com o Adenal recentemente. Ele disse assim, eu não daria essa aula, porque recentemente nas palestras eu disse que eu ia mandar pedir umas férias de Deus. Ia mandar Deus tirar umas férias. Né? Mas é o percurso dele. Ele já falou, então, romance com Deus. Hoje ele está mandando Deus tirar férias. Né? Mas é a onda dele, é o percurso dele. E o nosso? Né? Na minha cabeça, Deus aparecia de outra maneira. Daqui a pouco eu conto minha história para vocês contarem a de vocês também. Então, o que a gente tem, por exemplo, é uma depuração de ritos de culto, isso para pensar só nessa linha, né? Antes de Jesus, Jesus pós, né? O Espiritismo que a gente entende que é o Consolador prometido, né? A promessa de que haveria um Consolador, e a gente entende o Espiritismo dessa maneira, essa promessa, né? Se realizando assim. Mas Deus agrário, muito aí na perspectiva, se eu for abordar numa leitura mais, né? Bíblica e tal, e eu estou falando desse lugar porque é o lugar que, para mim, mas a gente poderia, inclusive, estar falando de várias outras tradições. Existe aqui um amigo nosso chamado Plínio, vocês vão ter aula com ele certamente, eu espero que tenham, não podem perder a oportunidade. Ele foi o facilitador da aula da segunda, e Plínio caminha por uns outros lugares. Ele não deve ter falado disso na aula dele, porque a experiência dele com, né, o transcendente é diferente da experiência que eu tenho. A minha experiência foi a experiência de uma pessoa formada dentro de um contexto religioso, que está muito por aí. Né? Talvez você olhe e fale, ih, rapaz, o meu caminho com Deus tem nada disso. Aliás, eu não estou nem caminho nenhum com Deus. Eu vim para a aula porque eu estou no curso mesmo, mas negócio de Deus, eu não... Tá ótimo, o que é que isso diz sobre você? É só isso, a pergunta, né? Mas, essa coisa de Jesus chamar Deus de Pai, aí vem lá Kardec no 19, diz que é Deus, agora é uma inteligência. Quer dizer, agora já não é mais um Pai, agora é uma inteligência. Isso no 19, no século 19, né? E agora? Então, quais são as suas ideias de Deus? Quais são as suas ideias de Deus, né? Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas lá no interior, quando chovia, trovejava, algumas providências. Desligar a energia elétrica. Certo? Cobrir espelho, televisão, todo mundo calado, não conversava. Aquilo era um negócio muito solene, meu Deus. Parece que tem mais gente aqui que tem essa memória, né? E aquele pipoco, e o que era aquilo? O que era aquilo? Papai do céu tá brigando com você. Comigo era assim. Eu devia ser muito especial. 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas no mundo. Papai do céu certamente é uma pessoa muito ocupada. Ia parar o que ele tinha que fazer para brigar comigo, porque eu não tinha, sei lá, terminado a tarefa da escola. Caramba, né?
Só que vejam as implicações disso no meu psiquismo. Até hoje eu estou achando que Papai do Céu está me espreitando o tempo todo e que qualquer coisa que eu faça, Papai do Céu está anotando e vai brigar. E vai brigar. Eu não estou dizendo se isso é certo, errado, verdade ou mentira. Eu só estou dizendo, Cíntia, já te passo a palavra, que essa imagem de Deus, esse conceito de Deus, traz implicações na maneira como eu me manejo até hoje. 5 anos de Uli, não sei quanto tempo, né? E até hoje, mas peraí, velho, Deus, dando essa aula para vocês. Se eu sair daqui, sei lá, vou pegar o carro lá na BB, e aí, sei lá, quando ih, rapaz, foi alguma coisa errada aqui, eu fico com certeza. Será que Deus está resolvendo alguma coisa comigo? Ô, Senhor, perdão, misericórdia. Pequei, Senhor, me joelho no chão, minha tão grande culpa. Porque isso é muito mais profundo, como arquivo, do que, por exemplo, a minha experiência de leitura, do que eu estou dizendo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E a pergunta é só essa. A sua concepção de Deus, a sua imagem de Deus, tem feito você fazer o quê? Tem justificado o quê em você? Ou tem impedido você de fazer o quê? E aí não é cair no relativismo. Eu fazia essa aula há um tempo, e um aluno, mas aí para vocês, no Espiritismo deve ser uma coisa muito confortável. Porque vocês não dizem para a gente a resposta? Então, se eu disser que é luz, é luz. Se eu disser que é amor, é amor. Se eu disser que é minha filha, é minha filha. Se eu disser que a natureza é a natureza. Se eu disser que é o eu. Se eu disser que é o amor. Ah, vocês não querem brigar com ninguém, fica ótimo, porque vocês não dizem o que é a verdade. Necessidade que a gente tem de quem nos diga a verdade, né? Aí eu disse, muito educadamente, amor, deixa eu te falar uma coisa. Pelo contrário, isso é muito ruim. Porque mais confortável seria se você entrasse aqui e eu te dissesse, olha, você está errado sobre Deus, porque Deus é isso. Aí você ia sair com a resposta pronta. Mas não é isso que a gente... Acostumem-se com essa pegada, Uli. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a gente se perceba, inclusive a partir desses pressupostos todos, que a gente está repetindo. Cíntia, por favor. Eu acredito que essa sensação que Deus nos espreita, que nos censura, é porque Deus é consciência. Oi. Deus é a nossa consciência. Sim. A maior manifestação de Deus, tão robusta como o amor, é a nossa consciência. Ótimo. Por isso essa intuição forte de que Ele nos espreita, de que Ele nos censura, não é isso? Por aí, essa é uma possibilidade. E antes do senhor passar para outra coisa, eu queria que o senhor, por gentileza, explicasse melhor o que significa o Deus agrário. O Deus agrário numa abordagem do Antigo Testamento, né, das tribos, das comunidades ali, né, daquele Deus que está muito localizado naquelas regiões. Muito específico, por exemplo, das tribos, né, daquela primeira concepção de Deus, pensando aqui uma narrativa mais judaico-cristã, né, para a gente só fazer a ponte desse primeiro Deus, né, das tribos, dos costumes, dos mandamentos, vindo para, num extremo que seria Jesus chamar de Pai, e agora a inteligência suprema. Nada. Isso aqui não é necessariamente um ponto para a gente aprofundar, mas é só para sugerir para vocês uma pegada, né, do que a gente pratica aqui. Existe um livro de Adenauer, que inclusive seminário sobre esse livro, sobre esse tema, já aqui fazendo a publi, né, o pessoal da equipe vai reforçar, mas domingo tem seminário sobre o tema Voo do Espírito, que é uma linha de pensamento que é um marco fundamental para a nossa casa. Não dá para pensar essa casa hoje sem pensar o voo do Espírito. Tá? A gente não fala muito... A gente não quer que vocês voem tanto agora, porque primeiro tem que criar um pouquinho a asinha e tal, parará, mas já dá para entrar um pouquinho nessa provocação. E nesse texto, Adenauer faz algumas análises muito interessantes. A gente não vai fazer aprofundamento nessas análises, porque não é oportuno, mas é só para dizer para vocês isso que Cíntia trouxe sobre consciência, sobre essa coisa de que Deus está à espreita. Inclusive o que ela está trazendo tem muito a ver com a nossa aula 14, se eu não estou enganado, que é as leis de Deus. Que é para a gente fazer uma relação, né? A própria pergunta que está lá em o livro, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, se quiser, viu, Cíntia, depois até trazer um que você falou aí, está no capítulo do livro As Leis de Deus, acho que conversa muito com essa sua contribuição
dessa relação Deus-consciência, tá? Embora a consciência também já seja um outro aspecto, mas deixa para depois. Bom, e aí Adenauer faz uma associação que a gente considera bem interessante. Eu gosto de pensar muito nessa relação que ele faz, tá? A gente não vai demorar nisso, não é objetivo, mas acho que tem relação com o que eu quero construir com vocês. Então ele diz assim, as concepções de Deus que a gente tem, essas ideias de Deus que a gente tem, elas são ideias que estão, de alguma maneira, relacionadas com o nosso psiquismo. Então ele faz algumas associações. Por exemplo, eu, Eduardo, entendo Deus como alguém punitivo, que julga os atos humanos seguindo princípios morais. Bom, alguém que pensa assim, né, talvez tenha um psiquismo, e isso é claro que é uma leitura de possibilidade e de associação e de hipótese, né, para dizer assim, olha, o sentimento de culpa reorganiza a mente para a ocorrência futura de alguma experiência desagradável, punitiva, considerada justa e merecedora para que venha trazer alívio ao culpado, pois se considera um infrator que agiu contra o Criador. Então, na minha cabeça, Deus é um Deus punitivo que julga, né, os atos humanos seguindo preceitos morais. Eu estou sempre esperando que algo ruim me aconteça, porque algo ruim me acontecendo, eu vou conseguir reparar um pouquinho, né, essa culpa que eu tenho, dessa marca original de pecado que eu tenho, tal, e por aí vai, né? Depois vocês leem o livro e dão veem se isso faz sentido para vocês. O que me interessa é mostrar para vocês que a pergunta da aula é muito essa, né? Assim, Deus generoso, concessor de bênção, sempre beneficiando os seus filhos. Não, aí eu não vou decidir nada, né? Postergação de decisões, crença em soluções mágicas e sumárias, ali sai um solto. Tudo se processa conforme o ideal de vida em que os mecanismos solucionadores são acionados para que fatores externos venham salvar a pessoa. Então Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo, né? Aos que o amam Ele dá enquanto dormem. Então não tenho que fazer muita coisa, porque afinal de contas, olha só, né? Vai tudo acontecer a partir de um fator externo que vai resolver os meus problemas, né? Deus Pai, ao mesmo tempo protetor maternal, visando estabelecer a proteção quase perdidamente estrutura-se para os sacrifícios em gratidão a Deus, não posso perder essa proteção, não posso perder a confiança do Pai, portanto eu tenho que... A ideia disso é a gente ir pensando no seguinte, nós temos uma história com a ideia de Deus. Esta história com a ideia de Deus traz, né, ou é motivada ou traz impactos na maneira como nós nos relacionamos com nós mesmos, como nós nos estruturamos enquanto psiquismo. E aqui não é, por exemplo, pensar se a concepção de Deus de Cíntia, se a concepção de Deus de Ana Laura, se a concepção de Deus de Aline. Foi nessa hora que a aluna disse para mim que era muito fácil isso. Porque talvez eu entre num confronto aqui com Carla. Não, Carla, isso você falou que você falou não é Deus, não. Isso aí está atrasado, viu, Carla? Deus agora... Né? E não é isso que a gente quer. A gente só quer que você enxergue que daqui para frente, não dá para pensar todas as construções que você vai fazer sem pensar, por exemplo, esse primeiro princípio estruturante, que é o princípio de sua concepção de Deus. Eu sou professor, já disse para vocês. Sou professor de português também. Fui professor de Camila, descobri isso aqui agora, né? Embora ela chegou e falou, conheço, né? Eu sou um bom fisionomista. E eu sou professor, e quando existe um texto que é muito caro, muito importante, para a leitura dos meus alunos, eu não coloco no slide, eu não coloco na apostila, eu coloco na prova. Porque prova é o momento que o menino está com o celular desligado, não está conversando com um colega, está concentrado. Prova é um momento privilegiado de aprendizado. Mas tem concepção pedagógica que diz que prova é acerto de contas. Aquela turma miserável pode esperar a prova. Vocês fizeram prova surpresa, teste relâmpago? A prova revoltar. O professor, para não ficar mantendo estereótipo, revoltar, chegou da professora de geografia. Eu era 6º ano, 5ª série. A prova escolheu uns 3 ou 4, mandou sair da sala, os bons alunos. Eu estava entre eles, obrigado. E aí a prova mandou, tira o caderno, a folha do caderno. E ditou as perguntas da prova surpresa. Isso não é aprendizado, isso é acerto de contas. Isso é ajuste de contas, isso é vingança. Então, se eu entendo que Deus é, né, a prova pela qual eu estou passando na vida é uma vingança.
Deus está se vingando de mim. Está acertando conta comigo. Provas e expiações. Aula de reencarnação com processo educativo. Sem spoiler. Ah, mas é uma prova. Deus está se vingando. Não tem como. Eu fiz errado, estou pagando. Estou reencarnando para pagar. Aqui a gente não fala que a gente está reencarnando para pagar, porque a gente não está devendo. A gente reencarna para aprender. Mas só faz sentido dizer para você que você está reencarnando para aprender se você entender que Deus é um educador, é um pedagogo. Porque se você entender que Deus é um acertador de contas, você vai ter que entender que a reencarnação é para pagar o que você está devendo mesmo. Vocês entendem o que a gente está fazendo aqui? Entendem o que a gente está fazendo? É para a gente pensar sobre esse processo, né? Aqui são ilustrações disso, né? Deus rígido, disciplinador, tendência à personalidade julgadora, cobradora do comportamento alheio, porque se Deus julga, eu também, afinal de contas, né? Fui feita a sua imagem e semelhança. Deus todo amor, isso é maravilhoso, isso é polêmico. Olha, você bota logo aqui, bota Adenauer, que é esse livro, ó. Vai resolver com ele, vem aqui quinta-feira na palestra, espera ele descer aqui, fica aqui. Olha, você falou lá que não tem nada disso. A crença maquia a realidade pela ausência do contraditório. A mente se molda de tal maneira que a maldade nunca é pessoal, pois é atribuída a um agente externo, único responsável por tudo o que acontece. Ou seja, você não é capaz de fazer nenhum mal. Eu sou não. O mal não está em Deus. Deus não faria o mal. Deus é só o bem, né? E aí, gente, mais uma vez, é para ilustrar a reflexão que a gente quer que vocês façam nesta noite. Passei para casa pensando, caramba, o que é que a minha imagem de Deus diz sobre mim? E de que maneira eu posso pensar nessa imagem de Deus que eu tenho para começar a pensar na imagem que eu tenho de mim também. Maneira como eu me trato, maneira como eu me olho, né? Nesses pactos colocados aí. Aí a outra pergunta, o que a sua ideia de Deus faz você fazer? O que as pessoas têm feito em nome de Deus? Sob a justificativa de Deus, né? A nossa concepção de Deus, a nossa ideia de Deus nos autoriza a quê? A nossa imagem de Deus nos valida o quê em nós? Justifica o quê em nós? Né? É um exemplo muito bobo esse, mas é só para a gente brincar. É uma narrativa de fundação do Brasil, né? Lá atrás, os primeiros cronistas. E uma dessas cartas, né, da história da província de Santa Cruz, é um documento histórico literário, né? A língua de que usam toda pela costa, descrevendo, né, os povos que aqui estavam. A língua de que usam toda pela costa é uma, ainda que em certos vocábulos difere em algumas partes, mas não de maneira que se deixem de entender. Carece de 3 letras, convém a saber, não se acha nela fé, nem lê, nem rê. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé. Olha que interessante a relação, né? A língua não tem F, não tem fé, então eles não têm fé. A língua não tem L, então eles não têm lei. A língua não tem R, então eles não têm rei. Vivem desordenadamente. Quer dizer, se eu penso ali fé como religiosidade, espiritualidade, lei como justiça, né? A organização social e rei como política, talvez, não tem, pô. Não tem. Então, se não tem, Narciso acha feio o que não é espelho, né? Não tem essa história. Então, a nossa concepção de Deus, né? As nossas intolerâncias, nós aqui em casa, nesta casa chamada Centro Espírita Harmonia, Universidade Livre do Espírito, nós entendemos que as experiências, né, dos indivíduos, as experiências das pessoas são muito caras, são muito preciosas, né? Nós não controlamos as experiências das pessoas, nós não regulamos as experiências das pessoas. É claro que existem coisas que são da convivência que a gente precisa obedecer, né? Mas a gente não vai nunca obrigar ninguém a fechar os olhos enquanto a gente faz a prece. A gente acha que fechar os olhos é ótimo, porque a gente se concentra, não olha para a vida dos outros, não fica tímido, né? Mas a gente não vai. Por quê? Porque existem coisas que são conquista do espírito, que você é. E essas coisas são inalienáveis, né? Por isso que a gente prefere que você se pense nesses processos, mais do que simplesmente não entregar uma cartilha para você, né, ser interpretado a partir
dos nossos viés. A gente tem algumas pistas, alguns caminhos, mas eles são caminhos. E aí, eu já vou conduzir a conversa para um outro lado, que é a gente pensar o seguinte, a nossa concepção de Deus tem muito a ver com a nossa concepção de bem e mal. Não sei quem vem primeiro. Se é a sua concepção de bem e mal que inspira a sua imagem de Deus, ou se é a sua imagem de Deus que inspira a sua concepção de bem e mal. Mas há uma relação. A nossa concepção de Deus, a nossa ideia de Deus, tem muita relação com fé. Eu não vou falar de fé aqui, daqui a pouco, fé. Né? O que é fé no Espiritismo? Tem a ver com sua concepção de prece. O pessoal aqui no Centro Espírita Harmonia faz prece, faz oração, diz como quando termina a prece, diz amém, pode. Não, fala assim seja, né? Eu tô brincando com isso para dizer para você que assim, quando você ora para quem e para quê? A quem você se dirige quando ora, supondo que você ore? Como é a sua fé? A sua fé é como? Né? A sua relação com fé. O que é fé para a gente? Que tipo de fé a gente espera construir num espaço como esse? Como é que a gente compreende milagre? Como é que a gente entende moral? Como é que a gente entende bem e mal? Né? Então, tudo isso está fundado na concepção de Deus que a gente realiza e que a gente elabora, na imagem de Deus que a gente tem. Tá? Aí, lá em O Livro dos Espíritos, a pergunta 630, ela diz assim, como se pode distinguir o bem e o mal? Acho que o Luiz falou com vocês, né, sobre as obras básicas. Aqui no curso básico, a gente tem um estudo muito específico desse livro. Claro que o Conhecendo o Espiritismo é um livro que Adenauer escreveu há um tempo. Tá? Ele não foi escrito ano passado, ele tem um tempo esse livro já. Mas ele é a nossa base para organizar o estudo de vocês. Né? Cada capítulo é um tema de aula, mas assim, muitos desses capítulos, aliás, todos esses capítulos estão amparados nas perguntas. A gente faz uma seleção dessas perguntas, porque esse é o método que Kardec utiliza, né? As perguntas e respostas. E embora a gente tenha o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, né? A Gênese, o Livro dos Médiuns, para a gente essa experiência. Então, aqueles que gostam de fazer mais aprofundamentos devem, né? Depois aí, né? Não sei se você já tem essa edição em casa, de outro. E não é só para fazer a propaganda, não. É porque existem coisas que estão nessas respostas, a gente está lendo essas respostas, essas perguntas, mas há várias outras aqui que podem ajudar vocês. Quando vocês quiserem saber assim, o que o Espiritismo diz sobre tal tema, vão ao Livro dos Espíritos. Desde então, todo o resto é aquilo que espíritas dizem. Né? A gente sempre fala aqui que ninguém pode falar pelo Espiritismo, além de Kardec. Depois deles são espíritas falando. Então, mas é porque fulano de tal disse em tal lugar tal coisa. Esse é o posicionamento do Espiritismo? Não necessariamente. Esse é o posicionamento daquele espírita. Né? Mas, enfim, o Livro dos Espíritos nos ajuda nessas organizações. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Aula 14. E o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Eu não vou aprofundar muito essa conversa sobre lei de Deus, porque isso é um tema da nossa aula 14. Tá? É uma conversa só sobre isso. E a gente vai estudar as leis de Deus, que até, na concepção espírita, que até se aproximam dos 10 mandamentos. Se você fizer um paralelo, você acha. Né? Só que a gente vai tratar isso lá, lei de igualdade, lei de sociedade, lei de natureza, lei de conservação, lei de destruição, lei do trabalho, lei do progresso, né? Lei da adoração. Isso é o bloco final das aulas de vocês, lá pela 14. Vocês começam agora com essa... Semana que vem já começa um trabalho mais de fundamentos, né? Espíritos, a própria ideia, por exemplo, de
de alguns conceitos mais ligados a isso, depois reencarnação, mediunidade, tem um bloco aí para a gente dar conta na própria sequência, tá? Mas, assim, pensar um pouquinho nessa noção de bem e mal, né? Fazer o bem, fazer o mal, fazer o que é adequado. Como é que é a nossa relação com essa ideia de bem e mal? É uma relação mais rigorosa ou é uma relação mais flexível? Porque determinadas concepções de Deus não vão admitir que Deus é capaz de fazer, agora com algumas aspas, o mal, né? Que Deus possa estar por trás do mal. Não, o mal nunca é. Não faz o mal, né? Outras, mas será que o bem e o mal não tem uma relação aí e também aí a divindade se manifesta? Então, deixa aí para você ir pensando, né? Para agora ainda não. E a própria relação que a gente tem, por exemplo, de moral, né? Moral. Então, o que está, por exemplo, como limite entre o que é moral e não moral, ético e não é? Aí o pessoal da filosofia pode até entrar nesse debate para moral, ética, como é, né? Mas o que a gente quer fazer nessa aula é também dizer para você que a sua imagem de Deus, que talvez não seja a mesma imagem de Deus que você tinha há 20 anos, é a base de todas essas formas de relação que você tem na sociedade. O que você entende que é bem, o que você entende que é mal, o que você entende que é moral, o que você entende que é amoral, o que você entende que é certo, o que você entende que é errado, o que você acolhe, o que você repele, o que você julga, o que você compreende. Tudo isso a partir de uma imagem de Deus. Então, o fundamental é a gente investigar essa imagem aí. Pedir que vocês fizessem essa representação como símbolo, como marca. Mas é uma investigação muito mais profunda. Pauta de terapia. O pessoal que está fazendo terapia, ir lá para a terapia essa semana que vem. Essa imagem de Deus, cadê Deus, quem é Deus, cadê Deus, como é que é? É um velhinho, não é um velhinho, é uma mulher, não é uma mulher, né? É uma mãe, né? Então, assim, é você que está dizendo isso. Gramaticalmente falando, eu acho ótimo quando a Denor fala isso, porque eu já me sinto bem, né? Gramaticalmente falando, alguém aqui gosta de gramática, gente? Na escola gostava? Olha aqui, ó, minhas amigas aqui, ó, já estou aqui fazendo as minhas amizades ali, ó. Gramaticalmente falando, Camila foi minha aluna. Vai ter que fingir que lembra, viu, Camila? Não sei se foi em redação e gramática no que foi, mas finge que lembra de tudo, viu, Camila? E só passou no vestibular por minha causa. Bote lá na avaliação. Foi ótimo rever Dudu, porque ele me fez. Conta história bonita. Pode ter problema mentir, não, viu? E Deus deixaria, deixe quieto. Mas assim, ó, Deus, substantivo, parará, análise sintática. Vamos comigo. Sujeito, lembram o sujeito? Sujeito? Na sintática, sabem achar sujeito na oração? Deus é amor. Quem é o sujeito? Pô, tá fácil, gente, vai. Na frase, Deus é amor. O sujeito é, letra A, Deus. Pronto, beleza. Jeito simples. Deus. Depois disso vem um que morfologicamente é um verbo de ligação. Sintaticamente é uma pontezinha. Tudo que vier depois é uma característica que eu estou dando, não é do ser. Porque na hora que eu digo assim, professor é muito ruim, professor é muito perverso, o professor chega assim na sala, não acredito que você errou aquela questão fácil. Quando você fala assim, aquela questão fácil aí, parece que é uma característica inerente. A questão é naturalmente fácil. É da natureza da questão ser fácil. Você errou porque você é incompetente mesmo. Mas na hora que eu digo, essa questão é fácil, gramaticalmente esse produz uma coisa que a gente chama de atributo. Ou seja, fácil não é uma característica própria do ser, mas é uma característica que alguém de fora está dando àquele ser. Deu para ir aí, gente? Deu para ir aí? Então, tudo que você disser depois de Deus não é Deus. É a sua percepção sobre ele. Isso é gramática. Isso é gramática. Tudo que você disser gramática, Deus deixou de ser característica inerente de Deus. A cilada da língua, a língua me limitando até dizer que Deus... Porque depois daí vai chamar de predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito não é uma característica própria do sujeito. É uma característica que alguém deu a ele.
Ou seja, tudo que você disser depois disso, desculpa. A língua portuguesa vai dizer, não sei como é que é a língua lá, light lá, viu, Aline? Não sei. Mas aqui no português, para dizer que até a língua que a gente fala está nos limitando sobre a percepção de Deus, que é o máximo. Eu também diria que Deus é amor. Claro que Deus é amor, óbvio que Deus é amor. Mas é aquilo que eu elaboro de mais sofisticado para dar conta disso que eu não alcanço, porque me ultrapassa. Então a aula não funcionou porque não me deu uma resposta. Não, a resposta está aqui, deu inteligência suprema, mas a pergunta da aula é outra. Aí o pessoal da equipe jogou a pesca. Aí, ó, é você aqui dentro, manejando esse coração. Mas é para dizer para a gente também que qual é, a partir dessa conversa, a concepção que o Espiritismo tem de fé. O Espírita tem fé. Como é essa coisa de fé para o Espiritismo? Né? Aí eu vou pescar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não no Livro dos Espíritos, mas lá no Evangelho. Meu Deus, eu gosto muito desse trecho. Acho que isso me apaixona muito, assim, estar nessa casa, para mim é... Bom, a fé cega não é mais deste século. Você sabe me dizer em que século isso foi escrito? Alguém sabe? Século XIX. Ora, se a fé cega não é mais desse século, no XIX, o que dizer do XXI? Não tem como. Não dá mais. Não dá mais. Não venha para cá querer que a gente coloque... Não sei nem como é que chama aquilo, né? Viseira, né? Não, venha para cá para a gente pedir para você dar conta, ampliar, tecer suas relações, discordar, concordar, acrescentar, imprimir a sua marca ao processo, certo? Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem: o raciocínio e o livre-arbítrio. O raciocínio e o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma polêmica à parte. É depois. Mas suponhamos que a gente tem. Supor que a gente tem. Que a gente consegue escolher, que a gente pode, né? Que quem escolhe não são nossos complexos, né? Mas vamos supor que a gente consegue escolher. Ok, vamos contratar que vai ser isso. Duas coisas são preciosas. Quem é que está vindo nessa casa? Quem é que nunca tinha vindo nessa casa antes? Está chegando aqui por agora. Este é um lugar... É o quê, Marie? Este é um lugar de raciocínio e de livre-arbítrio. Não é, Carla? Não é? Esse é um lugar de raciocínio e de livre-arbítrio. Não fica aqui quem não gosta de pensar. Quem não gosta de produzir expressão. Ora, aprendemos com Jesus. Jesus, sabe Jesus? Aprendemos com ele que não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma panela. Tem que botar a lâmpada em cima do monte. É para deixar brilhar esse negócio dessa luz sua. Gente, é para abrir, gente, foi feito para brilhar. Então, esse é um espaço para isso. A coisa que a gente mais aprende nesta casa é que esse é um lugar para a gente se expressar nas potências daquilo que a gente é, na nossa linguagem, né? Na nossa história. Agora, só existe uma condição, só tem uma coisa que a gente quer e pela qual a gente trabalha. Dê conta de sua condição de espírito. Se assuma espírito. E aprenda a manejar essa condição de ser espírito. Então, duas coisas importantes para a gente. Por isso que numa aula como essa, não dá para ser só doutrina. Porque ser só doutrina para falar de Deus é lhe tirar a capacidade de raciocinar e de exercitar seu livre-arbítrio.
para inclusive dizer que nada que você escutou fez sentido. E que você vai continuar com sua relação com o seu Deus, do seu jeito, porque ela funciona para você e porque ela é a sua melhor forma de expressão no mundo. Perfeito. O que a gente mais quer é que você seja a sua melhor expressão no mundo, a partir de suas relações. Eu adoro um ritual. Eu sinto falta. Está gravando, não pode. Sinto falta. Tem assim um ritual, sabe? Uma música, uma percussão. Sinto um negócio, né? Cadê, Marie? Não está gravado não, Marie? Será que gravou? É? Depois eu falo. Cláudio está transcrevendo. No Espiritismo, a fé é raciocinada em bases lógicas, claras e emocionais. Mas peraí, fé e emoção? Oxi, fé raciocinada, agora está falando de emoção? Sim, porque você é um ser de subjetividade. O pessoal que trabalha aí com pesquisa, né, com ciência, a ciência tem uma pegada de, porque tem que ter distanciamento do objeto, né? Tem que ter neutralidade. Para, gente. A gente está sempre escolhendo. No mínimo, você escolheu o que pesquisar. Não é? Pessoal das ciências mais duras, mais exatas, mais... Pô, como é que pode ter ciência sem subjetivo? Não sei. Na minha área talvez seja muito mais fácil dizer isso, porque, né? Não sei em outras áreas, ok? Mas eu acho que no mínimo você está escolhendo o que você estuda, né? Então não dá para ter fé sem subjetividade, sem a marca do que a gente é, sem os operadores da gente. Uma vez eu fui chamado para fazer um seminário com a Adenal, o seminário era sobre Jesus. Eu não sabia falar sobre Jesus. Mas eu sabia fazer análise sintática. Aí tinha lá os arquétipos. Aí eu fui analisar a conjunção adversativa na fala de Jesus. Desculpa, é o que eu sei fazer. Essa casa é uma casa maravilhosa. Um bocado de gente de tudo psicólogo aqui. Eu acho chique. Vocês vão fazer psicologia depois. Podem ter certeza. Mas eu não sou da área de psicologia. Não sei falar. Eu só sei falar assim, de português, sabe? E o pessoal escuta. Vocês estão me escutando? Os exemplos que eu dei da prova, da aula, do análise sintática. Imagine, sexta de noite, 9 da noite. Foi para a aula de Deus e o cara análise sintática sujeito. Porque tem que ter a nossa marca. Pelo menos é assim que eu leio. Bases claras e emocionais, né? E é claro que também a sua concepção de Deus, a sua imagem de Deus, impacta na maneira como você ora, como você reza, como você faz prece, como você faz condução, meditação. Até na equipe aqui, cada um chama de um nome. Quem vai fazer a oração final? Não é oração não, não é prece. Quem vai fazer a prece não é prece não, é meditação. Quem vai fazer a meditação não é meditação não, é visualização. Quem vai fazer a visualização? É cada um se expressando com o seu glossário. Eu falo oração, porque eu fui coroinha. Negócio de meditação, sabe o que é meditação? Né? Daqui a pouco estou rezando aqui, né? Mas é a marca da gente no processo também. Agora, sem perder de vista o quê? Que este é um personagem que está sendo utilizado por um espírito que sou, aprendendo a manejar esse personagem Eduardo Du a serviço de seus projetos. Isso aqui é o mais caro. Porque existe um espírito manejando esse personagem. E eu preciso ser consciente da potência disso. Isso é o mais caro. Porque o personagem que está falando para vocês serve aos propósitos do espírito que sou e que continua quando esse personagem for só uma memória para os que ficarem aqui ou como arquivo de perispírito. Mas aí deixa a Paulo de perispírito, tá? Então a prece, ó. Aqui também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá?
Como é que a gente entende prece no Espiritismo? Olha só. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27º. Aquilo que Deus lhe concederá, me desculpem esse slide assim, pobrezinho, cheio de texto, é porque eu gosto da ideia de a gente ler o texto, né? Para, inclusive, a gente ter uma interpretação que não seja só a interpretação do facilitador, né? A gente vê coisas que o facilitador não viu. Eu acho que assim é melhor, porque quando eu entrego o tópico, fica parecendo que eu já tratei e você nem... Quem sabe você nunca nem vai ler o Evangelho. Mas aí já está aqui um trechinho para você viajar comigo. Ó. Aquilo que Deus lhe concederá, se a Ele se dirige com confiança, é a coragem, a paciência e resignação. O que concederá ainda serão os meios de sair por si mesmo de uma dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste àqueles que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima, ajuda-te, o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das suas próprias faculdades. Ao contrário, geralmente preferem ser socorridos por um milagre, sem nada a fazer. Então chegar aqui, não posso passar mal, fazer... Pode, sexta-feira, tratamento de cura. Vários milagres acontecendo aqui. Só que, se a gente vem aqui simplesmente para buscar cura, solução rápida, sem se debruçar sobre os nossos processos de adoecimento, essa casa não cumpriu o seu papel. Porque ou o objeto do nosso pedido faz sentido para a gente e nos instrumentaliza para que a gente dê conta da gente, ou as coisas não vão acontecer, ou vão acontecer sem que a significação daquilo possa se efetivar. A gente gosta muito nessa casa, e vocês vão escutar isso, de perguntar quando algo nos acontece. Já devem ter ouvido isso. A gente nunca pergunta por quê. Porque o porquê coloca a gente numa perspectiva muito de passado. A causa, por quê. Ah, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? A gente gosta muito de falar de para quê. Porque a gente se pergunta sobre a finalidade do processo. Essa casa é um lugar de acolhimento. Essa casa é um lugar de carinho. Essa casa é uma casa de cuidado. Essa casa é uma casa de tratamento. Essa casa é uma casa de desobsessão. Essa casa é uma casa de tudo você imaginar. Nesse sentido de... Mas é também e sobretudo uma casa de busca de conhecimento. Porque tudo que nos acontece nos pertence e tudo que nos acontece serve aos propósitos do Espírito que a gente é. Então não é que a gente não viva, a gente vive o tempo todo, tudo aqui. Só que é preciso organizar essa oração. Porque não dá para a gente pedir simplesmente cura sem dar conta dos aprendizados que a cura e a não cura do corpo servem, né, ao espírito que está manejando esse corpo. Então, é para a gente ter fé, evidentemente, mas uma fé que está o tempo todo acompanhada, né, desse pedido de atenção, aquilo que eu falei da prova, né? Dessa sensibilidade para perceber o que é importante. Quando a gente está passando por uma prova, a gente tem que fazer igual na escola, celular desligado, todo mundo quietinho, silenciando para ver o que aquilo tem, porque prova é espaço privilegiado de aprendizado, é momento de aprendizado, né? Os meus alunos, né, ficam, professor, você é espírita, você vai lá para o centro? Vou. Professor, vem cá, tem como fazer uma dessas reuniões, você fala com o espírito? Falo. E você escuta? Escuto. E não tem como pedir para eles falarem qual vai ser o tema da redação do Enem desse ano, não? Eles pedem. Eles pedem. Mas aí não dá, né? Porque aí vai tirar 1000 sem ter aprendido. Aí não dá, porque reencarnação é para aprender. É para aprender. Escola é para aprender. É para aprender. Então, cuidado, porque se não é para aprender, é preciso significar e ressignificar essa história de, né, de solução muito rápida. E aí não é o mal, livrai-me do mal, né? Não é o mal que as preces afastam, mas nós mesmos do pensamento que pode causar o mal
eles não entravam em nada dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Eu me lembro, um religioso, não é espírita, um padre, já nos seus últimos dias de vida, um estado terminal, adoecido, e aí perguntaram para ele: ô padre e tal, por que você não reza para Deus curar você? Rapaz, não tem essa cara de pau, não. Eu passei 40 anos de minha vida com esse hábito ruim. É natural que meu pulmão tenha adoecido. Não tem que estar pedindo isso a Deus, não, porque eu tenho que dar conta do meu processo. Claro, eu estava dizendo isso em outra linguagem, né, mas dando conta do processo, né? E isso não é para nos desesperançar, muito pelo contrário. Isso é para nos responsabilizar, né? Para nós darmos conta dos nossos processos. Mas nos lembrando daquilo que a gente disse lá no começo, de que nós somos seres de futuro, de que nós somos seres de oportunidade. Então, a prece como esse momento de atenção, né? De conversa com os amigos espirituais, de conversa com as nossas companhias. A gente não está muito preocupado se você está falando com Deus, né? Com graças a Deus, graças a deusa, graças a deusas. É a sua relação, no seu processo, na sua história. Agora, dê conta disso. O que a gente queria mesmo, nesse tempo todo de conversa, era só isso, ó. Era a gente pensar essa concepção de Deus a partir da noção de causa, pela compreensão de que, se existe uma consequência, e a consequência é a criação, a lua de Marisa lá, né? Se existe uma consequência, a consequência é a criação. Então alguém está orquestrando tudo isso, algo está orquestrando. A gente entende que isso não é acaso, e a gente entende que a humanidade está desde sempre num percurso de dar conta dessa causa. Quem é e o que é, né? Agora, Deus como causa, muito na perspectiva dessa resposta que é dada no século XIX, em O Livro dos Espíritos, porque era o que era possível dizer naquela hora, no momento em que a gente está muito influenciado por esse processo. Dá conta de que a percepção de Deus ao longo do tempo na humanidade, ela tem muito a ver com a percepção da humanidade em si, com sua história. Né? A gente poderia ter passado a hora inteira só trazendo curiosidades. Olha, o povo tal tem isso, o povo tal tem aquilo. Isso a gente tem como repertório da vida. Mas é para a gente olhar para essa busca da humanidade também como essa busca de si. Porque também na minha história individual eu tenho uma percepção de Deus diferente. Eu, pelo menos, Eduardo, tenho, tá? Neste personagem encarnado, tem a maneira como eu percebo Deus influenciada por essa aula que eu fiz na ULI. Essa aula me fez repensar minha percepção de Deus, por isso que ela é tão cara para mim. E na hora que eu revejo minha percepção de Deus, eu estou revendo um bocado de coisa. Né? A minha relação com o bem e mal, a minha relação com a prece, a minha relação com a fé e essa relação, por exemplo, com essa compreensão. A gente chamou vocês para ter essa reflexão sobre essa compreensão de Deus para ilustrar essa relação com a fé e com esses processos todos, e situando o espiritismo dentro desse lugar, né, espiritualista. Por quê? Porque, né, pactua com o transcendente, mas porque, como diferencial, quer dar conta dessa natureza essencial desse processo. Tá bom, gente? Tudo certo aí com vocês? Acho que eu falei demais hoje, né? Mas é porque eu não sei se eu vou ver vocês de novo, então, né? Eu só queria terminar com agradecer a atenção de vocês. Que turma simpática, Maria. Eu vou trabalhar na sexta. Você me aceita? Eu estou sem turma. Eu estou um trabalhador sem turma. Diga, querida Cíntia. Diga. Só vou esperar o microfone para você poder falar. Eu achei interessante uma coisa. Você falou assim que Deus está muito relacionado com a percepção que temos. Uhum. E na Bíblia, ou em algum lugar, sempre tem Deus é eu sou. Sim. Muito bom. Muito bom. E eu sempre me questionava, por que eu sou? É justamente isso. Que perfeito, Cíntia, obrigado. É na hora da sarça, eu acho. Tá lá Moisés, não sei se é Moisés mexendo na terra, e aí tem um fogo que começa a queimar e não queima, e aí manda dizer, vá dizer ao povo tal coisa, mas aí pode dizer em nome de quem? Aí diga que eu sou, mandou falar, mandou dizer. Obrigado, Cíntia,
Porque a própria fala não termina, né? Eu sou. É como se não precisasse de atribuição. Amanhã eu vou falar esse exemplo na aula e vou citar você. Cíntia, aluna da turma C. Maravilhoso. Excelente percepção. Uma fornalha, um foguinho que não se consome, não? Eu vou localizar e te digo. Onde está isso? Na Bíblia? No Antigo Testamento. Eu vou pedir para a Maíli contar, que aí eu consigo responder. É exatamente essa passagem. Que aí ele pergunta assim, Deus manda o recado, ele pergunta assim, mas é para dar esse recado em nome de quem? Não, diga ao povo que eu sou, mandou falar. Excelente associação que Cíntia fez. A gente está terminando. Obrigado, Cíntia. Muito obrigado. Vocês foram muito legais, muito gentis, muito atenciosos. Desculpem aí a fragilidade do equipamento, mas o espírito estava inteiro, está inteiro. Eu só queria trazer isso aqui, porque a gente está numa caminhada, né? Que tem aí no mínimo 200 aulas para viver, e não tem a ver com a aula, mas eu gosto muito desse aforismo, do Guimarães Rosa, lá no Grande Sertão Veredas. O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim. O correr da nossa rotina vai embrulhar tudo mesmo, nas noites de sexta, né? Esquenta, esfria, vai ter aula aqui. Nossa, que aula maravilhosa, amei. Vai ter, ai meu Deus, que aula horrorosa, perdi 2 horas da minha vida, né? Aperta, daí afrouxa, que sofrimento, que questão que me incomodou. Não, hoje está tudo certo, está acolhido. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então eu desejo vocês coragem para que vocês banquem essa aventura de dar conta dessa condição de ser espírito. Isso é impagável, isso é tesouro. Dar conta disso é tesouro. Então, coragem, e eu espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Muito obrigado, gente. Valeu, foi ótimo.